Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, agora são 19 horas e 9 minutos e nós vamos colocar, a partir de agora, mais uma edição do Jornal Oi ao vivo no ar. Nós vamos hoje fazer uma pequena inversão, nós vamos ter os destaques normais, vamos falar de assuntos importantes aqui sobre a saúde, sobre o escândalo de Arujá, sobre também a saída do ministro Von Traub, sobre a prisão do Queiroz, mas nós vamos iniciar o nosso Jornal Oi ao vivo dessa quinta-feira, dia 18 de junho, conversando com o Coronel Telhada. Ele é deputado estadual por São Paulo, pelo PP, e aceitou um convite feito pelo nosso jovem jornalista aqui da redação Biel para fazer uma entrevista especial nessa noite. Nós vamos tratar com ele sobre questões relacionadas ao Covid, relacionado ao governo do presidente Bolsonaro, relacionado ao governo Dória no estado de São Paulo. Então são vários assuntos importantes aí. Eu faço aquele destaque, aquele pedido de todas as edições do Jornal Oi ao Vivo. Você pode aí, que nos prestigia sempre, já preparar e encaminhar a tua pergunta, o teu comentário, que a gente vai pedir para que o Coronel Telhada, que é deputado estadual por São Paulo, faça os esclarecimentos que você acha necessário. Então, daqui a pouquinho, logo após a nossa entrevista com o Coronel Telhada, deputado estadual por São Paulo, nós vamos aí abordar os assuntos regionais aqui. Arujá, Hospital Estadual de Suzano, mais uma vez o governo do estado se comprometeu em colocar esse hospital para atender pacientes com Covid-19 a partir do dia 30 agora. Nós vamos detalhar tudo isso, mas a partir desse momento, a nossa conversa é com o senhor Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada. Assim, muita gente não conhece. Ele é bastante conhecido em São Paulo, por ter uma atuação destacada na Polícia Militar como Coronel Telhada, e está no seu segundo mandato como deputado estadual. Agradecer muitíssimo ao coronel, ao deputado e à sua equipe por ter aí aceito o convite do Jornal Oi para fazer essa conversa com todo o público aqui do Alto Tietê. Coronel Telhada, tudo bem com o senhor? Obrigado por estar conversando conosco. Eu queria que o senhor falasse aí, cumprimentasse quem não conhece ainda aqui no Alto Tietê, quem é o deputado Telhada, por gentileza. Obrigado mais uma vez por estar falando com a gente. Obrigado, boa noite, Braz Santos, boa noite, Biel, boa noite a toda a equipe, boa noite a todos que nos acompanham aí no Jornal Oi Diário ao vivo, não só o pessoal aí de Suzano, mas de toda a região do Alto Tietê. Não sei se você sabe, Braz, eu servi quase um ano aí na região, no 17º Batalhão, fui subcomandante aí em Mogi das Cruzes, e tenho um grande carinho por essa região, aí uma região muito amiga. Um grande abraço a todos. Que bom. Que período que o senhor teve aqui? Que período que o senhor atuou aqui na Polícia Militar do Alto Tietê? Servi aí em 2003, no ano de 2003. Na época o comandante era o Coronel Jair, Major Ferreira, umas pessoas que são bem conhecidas aí no município de Mogi das Cruzes. Aí também nessa região tem o Coronel Nacarrarada, a família Nacarrarada dessa região. Bastante conhecido realmente, Guarulhos, Mogi, Suzano, conhece o trecho inteirinho aqui, né, comandante? E como é que foi? Olha, conheço um pouquinho. O senhor atuou aqui em 2003, e o senhor seguiu como comandante da Polícia Militar em outras regiões e já imediatamente foi para a atividade política partidária? Não, eu servi em 2003, eu era major ainda, depois eu fui promovido a tenente-coronel, comandei o 7º Batalhão no centro da cidade, depois comandei a rota do ano de 2009 a 2011, praticamente 2 anos e meio, 30 meses comandando a rota. Houve uma mudança na legislação, eu fui obrigado a me aposentar. E aí, Braz, eu fui convidado para sair na vida pública, na vida política. A princípio eu não queria, porque a primeira coisa que você fala, política é coisa de bandido, de crime organizado, e todo mundo pensa assim, e tem motivo para pensar assim, que infelizmente na vida política tem muita gente que não presta, que se aproveita da função pública para completar os seus proventos de uma maneira escusa. Então, como todo mundo tem essa impressão, eu também tinha, mas quando eu fui convidado, meus oficiais falaram comigo, quando eu comandava a rota: Coronel, o senhor tem que ir, modéstia à parte, eu sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa honesta, e precisamos de pessoas como pessoas trabalhadoras e honestas na política. A gente não pode aceitar, Braz, que política é coisa de bandido. Se a gente aceitar que política é coisa de bandido, vamos largar. Eles tomam conta, né? Eles tomam conta. Exatamente. E as pessoas que podem fazer alguma coisa acabam ficando à margem. Não deve ser assim. O senhor pensou assim quando entrou para a política? Exatamente. Eu falei, vou aceitar o desafio, entrei nessa parada. Rapaz, o negócio não é fácil, não. Eu fui vereador em São Paulo, fui eleito em 2000, na campanha de 2012, fui eleito em 2013 com 89 mil votos vereador. Fiquei 2 anos e 2 meses como vereador, saí na campanha em 2014, fui eleito deputado com 254 mil votos, na época o 4º mais votado do estado, e agora em 2018 eu fui reeleito com 214 mil votos. Minto, em 2015 eu fui o 2º mais votado e agora eu fui o 4º mais votado. E nós estamos nessa luta, né, Braz? Porque é uma batalha todo dia, né, rapaz? A gente tem se defrontado com uma série de problemas aí,
E o país passa um momento muito difícil. Não, é complicadíssimo. Agora, resumidamente, no primeiro mandato, a área principal de atuação do senhor foi a questão da segurança, o senhor atuou em diversas áreas, e agora estamos num período totalmente novo. Tem uma eleição atípica aí do presidente Bolsonaro, a questão do Dória, que se elegeu em São Paulo, aí, inicialmente com o nome, ou usando o nome do presidente Bolsonaro. É o primeiro mandato, o senhor ficou satisfeito? O povo gostou porque reelegeu o senhor, né? Mas como é que o senhor... Olha, eu acho que eu fiz muito pouco. Eu gostaria de ter feito muito mais. Eu acho que quando a gente acha que o nosso trabalho está bom, é porque a gente está devendo. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Mas o sistema é difícil de combater, viu, Braz? É difícil a situação. A jogada política no Brasil é muito embotada, o negócio é muito enrolado, sabe? Parece que é bem enrolado para não dar certo mesmo. Mas a gente batalha. No meu primeiro mandato, eu consegui aí ser autor de 22 leis, como autor e coautor de algumas outras, acabaram sendo o número de 22, vários trabalhos. Eu tenho a lei do pancadão, que é uma lei minha, junto com o Coronel Camilo. Nós temos vários trabalhos aí que a população sim reconheceu o nosso trabalho, que você falou tanto que acabou nos reelegendo. E a gente, por ser policial militar, você, lógico, acaba atuando mais na área da segurança pública, mas eu entendo que a segurança pública é ligada em todas as áreas, é ligada na área da saúde, da educação, da assistência social. Todo lugar precisa de segurança pública. Quando você está aí, se você não tiver segurança, você não trabalha. Então a gente é ligado ao jornalismo. Então, se você for pensar, a segurança pública acaba entrando em tudo que é lugar, tudo precisa da segurança pública. Aliás, é uma das necessidades básicas do homem, desde que o homem estava na caverna. Se ele não tivesse segurança, ele não conseguiria viver, seria atacado por animais, seria atacado por outras tribos. Então, segurança faz parte da vida, em sociedade, da vida do cidadão. Então, eu atuei em várias áreas. Agora, nesse ano aqui, nós tivemos essa eleição, que a gente pode chamar de uma eleição atípica, porque acabou sendo esse tsunami Bolsonaro, que veio com tudo, o PSL veio com tudo, acabou fazendo muitos deputados, mas a gente já previa, tanto que no primeiro dia desse novo mandato, dia 15 de março de 2019, perdão, 2019. 15 de março de 2019, quando a gente viu que começou a acontecer, a gente já sabia que haveria muito problema e que o PSL não aguentaria um ano do jeito que eles estavam, né? E, infelizmente, a nossa previsão aconteceu. Lá na Assembleia, o PSL acabou rachando, como em todo o Brasil, em todas as câmaras, em todas as assembleias, o PSL acabou rachando. Muita gente que foi eleita na aba do Bolsonaro traiu o Bolsonaro. Eu sou amigo do Bolsonaro, eu gosto muito dele, ele tem um monte de defeitos, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos, mas ele tem uma coisa que poucos políticos, modéstia à parte, eu me incluo nesses poucos, têm, que é honestidade, que é trabalho. E, às vezes, por você ser muito honesto e trabalhar muito, você acaba colidindo com um sistema político que não é fácil. Então, você vê, só um exemplo, o Bolsonaro ele é criticado porque ele não usou máscara. Que absurdo! Ele apareceu assim, e o Lula ladrão, ninguém fala nada. Acha normal. O cara tem um monte de problema, entendeu? Reclamaram até quando o Bolsonaro colocou a máscara, disse que colocou errado. Realmente tem um certo exagero aí. Agora, eu só queria emendando essa sua fala aí, esse elogio que o senhor está fazendo ao Bolsonaro, e esse trabalho que o senhor fez nas últimas semanas, primeiro no hospital de campanha do AMB, e agora, acho que no começo dessa semana, lá em Guarulhos. Tem a ver uma mudança, pode-se dizer com uma mudança de perfil do seu trabalho, deputado? De ir até o hospital, não. Aí o prefeito de São Paulo chegou a dizer que o senhor estaria invadindo, o governador está falando em criminalizar o trabalho que você e outros deputados fizeram. Você sempre teve esse tipo de atuação, de ir em loco, de verificar. Como é que o senhor, qual a mensagem que o senhor quis passar para o seu eleitor e para a população em geral ao fazer essas vistorias, primeiro no hospital de campanha do AMB e agora, nessa semana, lá em Guarulhos? Quantas horas tem o programa? Vamos aqui até a história é longa, hein, velho? Vamos a noite adentro, mas eu vou acreditar no seu poder de síntese, comandante. Ah, rapaz, você tá querendo muito. Ô, Braz, o negócio é o seguinte, velho. Eu sempre fui um cara muito de atuação de rua, eu sempre gostei de estar na rua. Sim. Mas no meu mandato passado, os deputados não topavam, não saíam, então você não tinha um grupo que resolvesse sair. Nesse mandato, como entraram vários deputados novos, todos mais com vontade, atuantes, sim. Quando começou o problema da pandemia, nós aprovamos um projeto lá na Assembleia, o projeto da lei, eu não lembro o número da lei, que acabou criando estado de calamidade no estado de São Paulo. Esse estado de calamidade, ele gerou uma situação, a Laura passando aqui, a Laura está rondando a gente. Eu já comecei, né? Falar oi para o nosso público, eu já falei oi para a Laura. Tchau para Laura. A Laura está dando tchau para minha netinha. Muito obrigado, Laura. Quando começou esse negócio da pandemia, nós votamos esse projeto
E o que acontece, Braz? Nós demos um cheque em branco para o governador. Correto. Mas por quê? Entendendo que numa época de pandemia, numa época de desgraça, o governador tem que ter liberdade para atuar. Eu estou confiando no governo que nós elegemos. Eu fui um apoiador do Dória, ajudei a fazer a campanha dele, tinha esperança que fizesse um governo maravilhoso, mas aí logo de cara nós começamos a ver que aconteceram problemas. Um dos problemas, a própria imprensa noticiou, que acabou estourando novamente, foi uma venda de uma compra de 550 milhões de reais, Brás, de 3 mil respiradores, cada respirador sendo a 180 mil reais, sendo que aqui em São Paulo nós temos empresas que vendem o respirador a 60 mil reais, ou seja, nessa primeira ação do governador, ele já estava pagando 3 vezes mais o respirador. E um monte de coisa começou a pipocar, 65 milhões para comprar máscara, tudo na China. Por que tudo na China? Por que tudo na China? Enfim, nós começamos a ficar cabreiro e nós pedimos uma atitude na Assembleia. E ninguém fez nada, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Isso começou a encher o saco, para dizer o português claro. Aí nós juntamos um grupo de deputados, eu, o deputado Sargento Nery e o deputado Márcio Nakashima. O pessoal disse, não pode ficar assim, vamos começar. Juntamos um grupo de maluco, porque tem que ser maluco, para lutar contra o sistema é só maluco. Sim. E resolvemos montar um grupo chamado Parlamentares em Defesa do Orçamento, PDO. Hoje nós estamos em 11 deputados. Me permita dizer o nome dos deputados, porque eu acho que eles merecem. E explique também o que já é o PDO para as pessoas entenderem qual é o objetivo desse grupo e o que significa essa atuação em defesa do orçamento aí, que tem a ver com as vistorias de vocês, né? O objetivo do grupo, Braz, é o seguinte, é mostrar para a população que o dinheiro deles, o dinheiro do povo, está sendo empregado de uma maneira correta. Por exemplo, eu não vou lá para... Tem um superfaturamento, se eu noto que tem alguma coisa errada no contrato, eu faço um documento para o Ministério Público, essa averiguação, essa pesquisa cabe ao Ministério Público, não ao deputado. Eu não posso fazer investigação. Nós estamos tentando abrir uma CPI lá na Assembleia, mas está um parto, nenhum deputado quer assinar, só os 11. Só os 11. O PT, o PSOL e o PSDB estão assim, Braz. Você tem que ver como o PT e o PSDB estão unidos, é uma coisa linda. Mas na Assembleia, deputado, é uma coisa histórica, né? Acho que faz pelo menos 20 anos que eles são irmãos gêmeos, né? Mas nunca foi tão escrachado. Nunca foi tão escrachado assim. Agora ficou descarado. Mas, enfim, nós montamos, o Sargento Nery, o líder do grupo, foi colocado como líder. Eu, o Márcio Nakashima, a Adriana Borgo, Letícia Aguiar, o deputado Bruno Lima, o coronel Nishikawa, o capitão Conte Lopes, o tenente Coimbra, a deputada Edna Macedo, estou esquecendo um, peraí que eu vou lembrar já. Estou esquecendo o nome de alguém, o Conte Lopes eu já falei. E o deputado Ed Thomas. O deputado Ed Thomas é lá da região de Presidente Prudente, uma pessoa maravilhosa. Enfim, são 11 pessoas que pensam igual. E dentro disso, Brás, nós fomos para a primeira missão, levantamos um contrato, vimos que tinha alguma coisa errada com o contrato, venda de aventais, um contrato de 14 milhões 190 mil, contrato alto, 14 milhões, Braz. Muito alto. Alguém aí já viu 14 milhões, pessoal? Eu nunca vi. Acho que não cabe essa grana na mesa. Eu não consigo nem imaginar isso. É muita grana, irmão. E aí nós pedimos para alguém fazer um precursor e no local, quando tiraram a foto da empresa, era uma casa normal. Meu Deus. Vamos para cima, Braz. Vamos lá em Itapevi. Fomos lá na nossa primeira missão, dia 15 de abril, arrebentamos tudo fraudulento. A empresa era uma empresa que existia no papel, que vendia livros e era empresa de turismo. Fez um contrato com o governo de 14 milhões, queria sublocar funcionários, enfim, tudo errado. Nós fomos para cima, gravamos, entramos com o documento no Tribunal de Contas do Estado. Na semana seguinte, o Dória cancelou o contrato. Ou seja, só nessa nossa primeira paulada, nós já economizamos 14 milhões do dinheiro público que ia ser usado de maneira indevida, de maneira incorreta. Continuamos pesquisando empresas, fomos, as cestas básicas que o governo está doando, nós fomos atrás, verificar item por item, Braz. Está tudo na minha rede social. Entra na rede social do Coronel Telhado, vocês vão ver. Pesquisamos item por item, está tudo correto, as cestas básicas estavam todas legais. Você falou que nós somos no AMB. O AMB não foi o primeiro hospital, era o 4º hospital que nós já estávamos visitando. Por que deu barulho lá no AMB? Foi uma situação atípica ou não? E aí tem um detalhe que eu queria que você já aproveitasse e acrescentasse também, porque tem aquela pegada lá que o presidente Bolsonaro teria orientado, acho que foi até depois dessa vistoria de vocês, mas teria orientado o povo, os seguidores dele, a fazer essa vistoria nos hospitais. Aí para muita gente isso é uma questão absurda, né, o deputado? Como é que o senhor pode explicar para as pessoas aí que não seguem ou não são muito aliados com o presidente Bolsonaro, o objetivo disso é entrar lá no hospital e verificar se tinha
tinha leito vazio, se o respirador estava adequado ou não, era uma situação exagerada, é um absurdo. Quando o governador fala em criminalizar, ele está exagerando também ou não? Como é que as pessoas comuns podem entender esse processo todo aí, sem a gente entrar nessa questão de polarizar de um lado ou de outro? Olha, antes de falar aqui, eu queria dizer que eu acho que o presidente Bolsonaro tem duas falhas muito sérias no governo dele, por mais que ele seja meu amigo e eu respeite. A primeira falha séria é que ele tem um problema com os filhos dele, que eles deveriam ou ficar calados ou evitar problema para o pai, que eles trazem muito problema para o pai. E o segundo grande problema do presidente Bolsonaro é que ele fala muito. Ele deveria evitar de falar, porque ele em cada live que ele faz, ele acaba trazendo mais. Você já notou que às vezes uma palavra mal colocada, esse problema mesmo de invadir os hospitais, eu até entendo que a intenção dele é boa. Não, se vocês verem alguma coisa errada, vai lá, filma, fotografa e manda para a gente. Só que você e eu e os nossos telespectadores sabem que invasão é crime. Não pode se invadir. Aliás, eu aqui quero lembrar do famoso MST, que ninguém achava. Ninguém falava que aquele bando de terrorista, ninguém acha que eles são criminosos, né? São terroristas, entendeu? Terroristas. Agora, porque o Bolsonaro falou em invadir o hospital, que foi uma palavra muito mal colocada, estão arrebentando ele. Eu tenho certeza que a intenção não é isso, porque nós sabemos que é crime. E, como eu lhe disse, Brás, nós já tínhamos ido em 4 hospitais. Correto. Nós já tínhamos ido no hospital de campanha de Biúna, do hospital Vila Nova Cachoeirinha, do hospital de campanha do Ibirapuera e fomos no hospital do AMB. Em todos os locais que nós fomos super bem atendidos. O pessoal colocou à disposição, nos equipamos, fomos lá e tal. Porra, quando nós começamos a receber denúncia do AMB que o AMB estaria vazio, porque desde a primeira notícia que a prefeitura deu de São Paulo, que eles tinham 1.800 leitos no AMB. Se você for na imprensa hoje, abre lá, Hospital AMB, vai estar escrito lá, leitos disponíveis, 1.800. Eu vou falar aqui claramente, é mentira, não tem. Nós fomos no hospital, quando chegamos lá, fomos barrados, mão no peito, queria tomar celular. Aí nós falamos, peraí, ligamos para o secretário municipal, Edson Aparecido, e falou, nós estamos aqui, queremos vistoriar o hospital. Nós não estamos invadindo, nós somos deputados, nós temos a prerrogativa da fiscalização. Lógico que nós não vamos meter o pé em segurança, pular grade, ninguém é bandido aqui. Eu jamais faria isso, nem os meus deputados. Nós estávamos 5 deputados, eu, o Sargento Nery, o Márcio Nakashima, Letícia Guerra e a Adriana Borgo. Nós esperamos 40, 45 minutos, Brás. Aí acabou vindo uma funcionária do Iabas. Iabas é aquela mesma empresa lá no Rio de Janeiro, que está envolvida em um monte de problema, um monte de denúncia. Inclusive, tem 11 pedidos de impeachment contra o Witzel por causa dessa empresa Iabas. Aliás, eles cancelaram o contrato lá no Rio de Janeiro. Acabou depois de 40 minutos chegando uma menina funcionária, a responsável pela assessoria de imprensa da empresa, autorizou a nossa entrada, ok? Autorizou. A partir daí nós avançamos, fomos até um local onde colocamos a paramentação e em momento algum nós estivemos sem os paramentos, sem o EPI, o equipamento de proteção individual, só que eles queriam levar a gente numa visita guiada. Eu falei, peraí, nós não somos turistas, nós somos deputados, viemos fiscalizar. E nós fomos no lugar, o Brás, onde ninguém tinha ido ainda. Certo. A maior parte do hospital do Anhembi, Brás, está totalmente abandonada. Vocês podem ver nas imagens da minha rede social, o local está montado, todas as divisórias. Pouquíssimas camas, as camas que estão sem colchão, as geladeiras estão empacotadas ainda. Não, não, isso aqui, e ninguém explicava nada. Até que finalmente nós fomos onde existiam realmente pacientes de Covid. Eles falaram que lá tem 500 leitos montados. Eu acho que é mentira, eu não contei, mas não é possível que tenha 500 leitos lá. E se tivesse 500, tinha só 220 pessoas internadas, ou seja, de 1.800, só 220 pessoas sendo tratadas. E é mentira, porque se tem 500 leitos, não tem 1.800. Mas qual que conclusão que o senhor chega, ou o grupo de deputados que foram lá, desses dados que o senhor está passando aqui, tem informações e tem imagens lá na rede social do senhor. Qual é a conclusão que pode chegar disso tudo? Primeira conclusão, a prefeitura está mentindo, não tem 1.800 leitos disponíveis. Se tiver 500 é muito. Primeira conclusão, a população está sendo enganada. Segunda conclusão, o que a prefeitura pagou, os 500 leitos ou os 1.800? Eles estão pagando 18 bilhões por mês, Braz. 18 milhões por mês. Mais 11 milhões num contrato trimestral de segurança, limpeza e hospedagem.
Olha só, irmão. Aí vai apertando. Outra coisa que eu lhe pergunto, você ouviu, tenho certeza que todos os nossos telespectadores ouviram. O estado de São Paulo não aguenta mais, não tem mais leito. As UTIs não tem mais UTI, não tem mais leito. Que nós vamos começar a mandar gente para o interior. Vamos contratar. Você viu, tem um contrato aberto. Muito isso. Então, tem um chamamento aberto, ô Braz, de 500... Eu não vou ter o número exato aqui, poxa vida, eu devia ter visto. Mas mais de 500 milhões, se eu não me engano, são 590 milhões, um chamamento aberto, para alugar leitos em 4.500 leitos particulares. Desses 4.500, 1.500 são UTI. 3.000 são leitos clínicos. Sabe o que é leitos clínicos? É o leito justamente do hospital de campanha. Pergunto, Braz, para que alugar 3.000 leitos clínicos se só lá no ENB tem mais de 1.500 disponíveis que nem montados estão? Você sabe quanto eles querem pagar nesses 3.000 leitos clínicos, Braz? Não tenho esse número agora. 162 milhões. 162 milhões do dinheiro do povo. Eu pergunto, para que eu vou alugar, gastar esse dinheiro se eu tenho só no hospital do Anhembi 1.500 leitos? Pacaembu não está lotado, 50%. Ibirapuera não está lotado. Se tiver 30%, 40% é muito. O que está mais lotado é o hospital de campanha lá do Heliópolis, que nós estivemos lá. Um hospital maravilhoso, totalmente diferente do ENB, porque é outra administração, é outro diretor, é outra empresa. Então tem que falar a verdade, tem que falar. Tá? Maravilhoso o hospital de campanha do Heliópolis. Agora, do ENB, meu amigo, e o pior, Brás, o pior que deixou a gente chateado. A gente achou, porque nós começamos a filmar tudo ao vivo. Foi tudo ao vivo. Não, eles filmaram aquilo quando estava sendo montado o hospital. É mentira, foi ao vivo, dia 4 de junho. Aí nós achamos, Braz, que a mídia, principalmente as grandes emissoras, iam falar, caramba, que absurdo, vamos ver. Ao contrário, foram para cima de vocês. Se colocaram contra a gente e ficaram do lado do governo totalmente. Por quê? Nós sabemos o interesse das grandes mídias na parte de patrocínio do governo, que é forte, tanto da prefeitura quanto do Estado. Entendeu? Mas a ponto de chamar a gente de mentiroso, de fake news, falaram que nós invadimos, que nós agredimos, que nós ofendemos, que nós colocamos os pacientes em risco porque nós estávamos sem a roupa adequada. Nada e que nós somos, né, deputado? E que nós somos mentirosos. As imagens estão à disposição de todos. Agora... Hoje, só para fechar, hoje nós estamos no 13DP, fizemos um boletim de ocorrência contra a Iabas, porque ela fez um boletim contra a gente também. Nós fizemos um de difamação e calúnia. E entramos com todas essas falcatruas, todas essas lambanças que nós vimos, nós entramos no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Lá no Hospital do Anhembi tem grana da Federação, do Ministério Público Federal, do Governo Federal, do Governo Estadual e do Governo Municipal. Todo mundo já está comunicado. Agora cabe ao Ministério Público verificar o que está acontecendo. E a imprensa, devagarinho, está começando a... Não sei se está começando a ver a real, né? Encontrar começando real a ver um monte de coisa errada lá. Mas pelo que o senhor falou também... até agora, deputado, justifica-se totalmente a vistoria que foi feita e o senhor está detalhando aqui para o público do Alto Tietê exatamente como foi feito, qual é o objetivo e está dando indicações claras de que havia realmente a necessidade desse trabalho, né? Eu quero pedir licença só um instantinho para o senhor e vamos colocar o público para conversar contigo. Só ressaltar também que nós estamos fazendo o Jornal Oi ao Vivo dessa quinta-feira, dia 18 de junho, invertendo um pouquinho. Nós começamos com a entrevista, nós estamos conversando nesse momento, ao vivo, com o deputado estadual Coronel Telhada. Ele está falando sobre o seu trabalho, sobre essas vistorias aí nos hospitais de campanha. E daqui a pouco nós vamos tratar dos assuntos regionais aqui. O escândalo de Arujá, a nova promessa do governo do estado de abrir o Hospital Estadual de Suzano a partir do dia 30, primeiramente para pacientes com Covid. Vamos falar também aí sobre a saída do tenebroso ministro da Educação e a prisão do Queiroz. Agora é o público que vai conversar com o nosso entrevistado, o deputado Telhada. E quem vai colocar o público conversando com o nosso entrevistado é o Biel, que tomou a iniciativa aí de fazer o convite ao entrevistado nessa noite. Biel, por gentileza, é contigo. Boa noite, Braz. Boa noite, deputado Coronel Telhada. Que honra tê-lo conosco nesse novo momento do Jornal Oi Diário, que passa agora também as suas coberturas para o estado de São Paulo e principalmente para Brasília. Antes de colocar o nosso público para participar, eu tenho duas perguntas bem polêmicas e vamos fazer na espécie de um ping-pong. A primeira pergunta, deputado, que eu creio que até o momento dessa entrevista o senhor não citou, é a questão da compra de respiradores superfaturadas. E eu gostaria que o senhor citasse para nós o que de fato aconteceu ali com a gestão Dória quando comprou esses respiradores aqui no estado de São Paulo.
Ô Biel, rapaz, isso a gente precisa de tempo para explicar, é muita coisa. Eu vou tentar ser. Logo lá atrás que aconteceu isso, que a imprensa noticiou, eu fiz um vídeo, pode entrar na minha rede social, falando disso, falando do absurdo, porque o governo de Minas pagou R$ 54 mil em cada respirador, comprando numa empresa aqui em São Paulo, Biel. E o governo de São Paulo foi buscar na China pagando 180 mil. Então já foi um absurdo. Não bastasse tudo isso, ontem o governo de São Paulo cancelou o contrato com a China. Por quê? Porque a empresa não estava cumprindo as obrigações, aqueles 550 milhões caíram para 220 milhões, os 3 mil respiradores caíram para 1.280. Então foi feita uma repactuação no contrato. O que aconteceu? Mesmo assim, a empresa não cumpriu. E eles pagaram, Biel, 220 milhões adiantados para a empresa na China. Sabe quantos respiradores que a empresa entregou? Dos 1.280? 384. Você sabe por quanto saiu, sendo só 384? Sabe quanto saiu cada respirador, Biel? 15 milhões por aí? 650 mil reais, irmão. Saiu 10 vezes mais o preço do respirador aqui de São Paulo. Não, mas nós cancelamos, nós vamos pedir o dinheiro de volta. Pô, você sabe que agora é um problema jurídico, vai dar um baita de um trabalho. É dinheiro mandaram 220 milhões do povo para a China e não receberam quase nada em troca. Como é que um governo do tamanho do estado de São Paulo pode fazer isso aí? Sem planejamento, sem qualquer cautela? No meu entendimento, é um crime isso. Nós tivemos hoje cedo, eu, o Nery, o Nakashima e a Janaína Pascoal, nós tivemos na Procuradoria-Geral do Estado falando com a procuradora sobre isso. Nós entendemos que é crime, estamos até analisando se não é caso de entrar com pedido de impeachment, porque nós entendemos que é um crime e crime grave. Então agora nós estamos... O pessoal fala, por que vocês não entram com impeachment? Porque para entrar com um pedido liviano ou fraco não convém. Ou faz bem feito, ou melhor não fazer. Então nós estamos analisando, estamos aguardando os acontecimentos para ver como o governo vai se posicionar para podermos tomar uma atitude coerente e legal. Bom, inclusive nós estamos em contato com a assessoria da Janaína Pascoal, que nos explicou exatamente isso que o senhor falou, que ela também ficou muito indignada e está procurando se unir aí a esse grupo de indignação com o governo do estado pela compra dos respiradores. Eu gostaria de partir agora para uma segunda questão, porque o jornal Oi está partindo para a cobertura estadual e eu já estou com algumas fontes que falam que o PP deve lançar candidato a prefeito e que o seu nome é cogitado principalmente para isso. Coronel, há essa possibilidade de vir Coronel Telhado a prefeito 2020 para São Paulo? Biel, eu só queria, antes de responder, eu queria dizer que a Janaína Pascoal é a nossa apoiadora desde o começo, é uma das deputadas que mais tem apoiado o PDO lá na Assembleia. Bom, eu confesso a você, o PP hoje não tem um vereador em São Paulo. Eu até pus meu nome, desculpa, eu até pus meu nome para ser candidato à prefeitura, por quê? Não que eu queira ser prefeito. Por Deus está no céu, por essa luz que nos alumia, como fala o caipira. Eu não sei se eu tenho capacidade técnica de ser prefeito numa cidade igual a cidade de São Paulo. É um país, são 13 milhões de pessoas. Mas eu concorreria sim, porque eu acho que principalmente o PP precisa fazer vereadores, e não tem. Mas aí, em contato com o meu partido, eu vou falar a verdade, porque eu não sou de mentir, doa quem doer, se não gostou, pega eu, entendeu? Eu não sou de ficar mentindo. O meu partido está aliado totalmente ao PSDB, eu não sei o que eles estão ganhando com isso, eu não ganho nada com isso, mas estão totalmente ali com o PSDB, e já fecharam com ele. Eles já fecharam. Então, a princípio, eu não sou candidato. Saiu no jornal e tal, mas se depender do meu partido, eu não sou candidato. E acho até bom não ser candidato nesse momento, porque se eu fosse, muita gente está dizendo, tá vendo? Ele está fazendo isso só porque ele é candidato. Ele está fazendo isso para se aparecer, para ser candidato. E como eu falei para o Brás, graças a Deus, a nossa maneira de trabalhar sempre foi essa. Quem me acompanha desde o começo da rede social sabe que eu sou acelerado mesmo, que eu vou para tudo que é lado mesmo, e a intenção nossa, se eu sair candidato, se sair, eu vou concorrer como qualquer outro. Mas olha, 99,9% de chance de que o PP não lance candidato, e eu não sou candidato a prefeito na cidade de São Paulo.
Bom, respondido aí pelo Coronel Telhado, essa dúvida que gera em muitas outras entrevistas o deputado e essa dúvida que só vai ser consolidada quando realmente for o pleito eleitoral. Partindo agora para o nosso público, peço até desculpa, Braz, mas eram duas perguntas que tinham que ser feitas. Eu queria partir agora a participação aqui, iniciando pelo deputado estadual Márcio Nakashima, que faz parte do PDO e está assistindo nossa live, e ele comenta: deputado, fomos no hospital HGG, Hospital Geral de Guarulhos, também antes de fiscalizarmos o hospital de campanha do IMB. Ele comenta aqui conosco, o deputado Márcio Nakashima, inclusive, fica aqui o nosso contato do Jornal Oi, que já foi realizado, e fica à vontade à disposição para participar e vir também dar os seus esclarecimentos sobre o PDO. Eu estou aqui com o Luiz Americano. Boa noite, Braz, e boa noite, deputado Telhada. Gostaria de saber se o senhor enviou alguma verba para Itaquaquecetuba ou irá enviar para a nossa sofrida cidade. Deputado, eu gostaria de transformar essa pergunta questionando se o senhor já enviou alguma verba para o Alto Tietê, pretende enviar, como que o senhor pretende ajudar a nossa região? Bom, quero mandar um abraço para o Márcio Nakashima, um deputado que tem se revelado assim, um guerreiro. Eu conheci o Márcio, infelizmente, pelas páginas policiais, pela desgraça que se abateu na família dele, mas o Márcio é um guerreiro, ele foi vereador em Guarulhos, é um cara muito atuante, está no nosso grupo, é um dos fundadores do grupo, um dos cofundadores do grupo, e o Márcio realmente lembrou que nós estivemos em Guarulhos, lá no Hospital Geral, foram constatados inúmeros problemas, não culpa dos... Quero aqui mais uma vez elogiar todos os funcionários da área de saúde maravilhosos, lá no Hospital Geral de Guarulhos, HGG, está superlotado, e o governo estadual não faz os investimentos adequados. Eu ouvi agora há pouco o Braz falando que, acho que em Ferraz que está com problema de hospital, é isso? Está com Itaquaquecetuba, né, Braz? Suzano está esperando há 2 anos a inauguração do hospital, tem problema na região na questão de falta de leito, enfim, está bem complicado. Vai sentando aí, vai sentando que vai demorar. Porque o descaso com a saúde pública é muito grande, pô. Tudo que nós estamos falando, o Braz e Biel, se eu sou governador, e tenho certeza que vocês também, que nos assistem, antes de eu montar um hospital de campanha e gastar 18, 20 milhões por mês para montar hospitais, eu teria investido nos meus hospitais, que estão prontos, que estão montados, que precisam de equipamento. Aqui na Lapa nós temos o Hospital Sorocabanos, está há mais de 10 anos abandonado. Hospital lá Hermelino Matarazzo, lá na Zona Leste, abandonado. Aqui na Zona Norte, Hospital Estadual, Hospital do Mandaqui, eles não tinham máquina de fazer hemodiálise, velho, é uma situação terrível da saúde, e nós estamos jogando dinheiro à torta e à direita. Aí o Márcio Nakashima, lá em Guarulhos, sabe da dificuldade, o Sargento Nery, nós somos no Hospital de Campanha de Ibiúna, o pronto-socorro municipal de Ibiúna, abandonado, devendo salário para funcionários, os caras montando o Hospital de Campanha em Ibiúna, gastando muito mais do que eles gastariam no Hospital Municipal. Então, é um descaso com a saúde pública, entendeu? O Luiz Americano me perguntou sobre emenda parlamentar. Eu mandei emenda, salvo engano, é muita coisa na minha cabeça, mas salvo engano, eu mandei para Ferraz e Vasconcelos. E nós tínhamos emendas esse ano para várias cidades aí da região do Alto Tietê, só que foram todas canceladas. Porque todas as emendas de deputados foram, não digo que foram tomadas, ficou-se acertado que seriam enviadas para o combate ao Covid. De todo lugar que o governo pôde pegar dinheiro, velho, pegou dinheiro de tudo que é lugar. Então, esse ano os deputados não têm emenda, vai tudo para o Covid. Mas e outra coisa, o Biel, o Luiz Americano fez a pergunta. Irmão, é o seguinte, deputado não pode adivinhar o problema da cidade. Se não vai vereador visitar o deputado, se prefeito não vai visitar o deputado, se na rede social as pessoas não entram em contato conosco, a gente não tem como saber os problemas dos municípios. Eu não vivo nos municípios. Muitas vezes o cidadão fala, mas eu estou com problema aqui no hospital regional, vai de Suzano. Estou com o hospital no Suzano. Já aconteceu e não foi nenhuma nem duas vezes, Braz. Você manda a emenda parlamentar, chega lá, o hospital não pode receber porque está com problema de problema jurídico, e aí você perde a emenda. O hospital não recebe, eu não posso repassar. Então, o que acontece? Para eu mandar uma emenda para o hospital, eu tenho que primeiro saber se o hospital está tudo em ordem, se o prefeito concorda. Vou comprar uma ambulância para Suzano. Chega, eu mando a ambulância, Suzano não tem motorista. E aí? Já aconteceu. Acredite se quiser. Então, a boa vontade nossa é a maior do mundo. Mas, rapaziada, vereador, trabalhar, vamos correr, vai falar com a gente, vai tomar café. Quem não chora não mama, é assim que funciona. Como é que eu vou adivinhar o problema que está acontecendo lá em Araçatuba nesse momento?
Só quem é de Araçatuba para poder me transmitir. Quem traz isso? O vereador que foi eleito pelo povo. O prefeito que tem a necessidade. Deu para entender aí, ô Luiz Americano? Claríssima a fala do deputado. Biel? Claríssima fala e fica até uma cobrança à nossa Câmara dos Vereadores aqui em Suzano. Os vereadores já estão com raiva de mim. Os vereadores já estão com raiva de mim, estão tudo bravo. Eu quero falar mal de vereador. Aqui é um bate-papo, é um papo amigo, pelo amor de Deus. Não, claro, claro. Entendeu? É só uma cobrança para os nossos vereadores também procurarem os deputados da Alessio para cobrar a abertura do HC aqui de Suzano, né? Porque muitos ativistas, inclusive o nosso querido jornalista âncora Brás Santos, sempre procura cobrar a abertura e alguns parlamentares aqui na nossa região, da nossa cidade, ficam sentados na cadeira. Bom, eu gostaria... Suzano tem quantos habitantes? Cabeça, sabe? Quase 300 mil. Um pouco mais de 300 mil habitantes. E não tem hospital em Suzano, é isso que vocês estão falando? Então, e é uma lenda. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho, mas só para o senhor ter noção, até porque de repente você vai poder ajudar Suzano. Foi feito um hospital, Suzano tem um hospital auxiliar das clínicas, que atende pacientes de longa permanência. Aí, em 2014, o governador Alckmin decidiu fazer um hospital que seria de portas abertas. 2018, a véspera da eleição presidencial, ele inaugurou, mas o hospital não está funcionando ainda. E agora foi solicitado aqui pelos políticos da região que ele atenda pelo menos paciente com Covid. Só que o Hospital das Clínicas de São Paulo está utilizando o prédio novo para poder atender os pacientes de longa permanência, porque está reformando o prédio velho. E não pode utilizar o prédio novo ainda para Covid. Então essa correria, essa cobrança para que, pelo menos agora, na emergência, atenda-se paciente com Covid e depois cumpra-se a promessa de abrir o hospital para pacientes. Porque Suzano só tem a Santa Casa e o pronto-socorro da Prefeitura. Então, assim, é uma situação precária e caótica e esse é o cenário de momento aí. Mas o fato é que não temos um hospital estadual aqui na cidade, com quase 300 mil habitantes, é a segunda maior cidade do Tietê. Por favor. Você me permite um gancho? Por favor. O problema não é só esse, Braz. O problema é que o pagamento para os funcionários públicos estaduais e municipais da saúde, da segurança, da educação, tudo geral, sim, é uma porcaria. Quem quer ser médico do Estado hoje, Braz? O cara estuda, faz uma faculdade de 5 anos, gasto que não tem. A família se sacrifica. O cara fazer 3, 4 serviços, porque ele não tá. O salário é uma porcaria. Então, o problema não é só fazer hospital, é pagar bem os funcionários da saúde. A gente fica batendo palma, parabéns, eu amo a saúde, todo mundo fazendo campanha, só que não paga os caras, irmão. Exatamente. Não paga. Pô, como é que pode isso, bicho? Não vai virar, né? Biel? Bom, só para encerrando aqui a minha participação, gostaria de mandar uma boa noite ao Marcos Lincoln, ao Fernando Hilário, que comentam aqui sua gratidão e seus parabéns ao deputado Coronel Telhada, ao Flávio Cordeiro, o Eduardo Brandão, e eu estou com uma pergunta aqui, só que ela já foi respondida, que era sobre o impeachment do Dória. Bom, assim eu fecho a minha participação, esse novo momento do Jornal Oi Diário, e olha lá, Brás, nós estamos com entrevistados que estão passando pela CNN Brasil e que vão passar por aqui, e eu peço ao nosso público que aguarde, porque vem muita surpresa boa de grandes parlamentares e grandes pessoas do cenário político do Brasil nacional aqui no Oi Diário. Obrigado, Brás, obrigado, Coronel, é com você, Brás. Vamos para adiante, e com a participação do deputado e Coronel aqui, nós estamos aí já seguindo no rastro da CNN e da Globo, eles que nos aguardem. Muitíssimo obrigado ao nosso público, vamos seguir adiante aqui. Ô deputado, por gentileza, eu já queria até aproveitar, ô Douglas, está tranquilo a questão de colocar a senha lá em poucas palavras, tem uma sessão aqui, é bem rápida, deputado, que a gente faz pergunta para o senhor responder no VaptVupt. Eu vou pedir para colocar a senha bem rapidinho, já vou entrar nessa sessão aí, tá bom? Deputado, então eu gostaria o seguinte, nessa parte aqui, são perguntas curtas para o senhor também responder no VaptVupt, como dizia o Chico Anísio lá na escolinha do professor Raimundo. É o seguinte, desde tudo que foi falado aqui, o senhor é um bolsonarista ou não? Rapaz, eu não sei, eu sou amigo do Bolsonaro, sou apoiador do Bolsonaro, só que eu acho que todo extremo é condenável, sabe? Eu acho que a gente tem que ser racional, criticar quando precisa criticar, falar bem quando precisa falar bem. Como eu falo bem do Bolsonaro, se eu fizer alguma coisa boa, também vou falar bem. Eu não quero apresentar um dos amores da minha vida aqui, meu filho, o Capitão Telhada. Vem cá, filho. Dá tchau, vou dar oi pra turma. Tudo bem? Boa noite, Capitão. Boa noite. Sucesso pro senhor aí, sucesso pro deputado. Obrigado aí por estar conversando conosco. Quem é a Laura que apareceu aí, a tua filha? Linda ela, a gente já falou oi pra ela, cumprimentou ela aí. Satisfação em estar falando contigo aí, em te conhecer.
Ele está dizendo que é muito bom falar com você. Perguntou se é o pai da Laura. Isso, pai da Laura e do Cássio. Tá fazendo Cássio 4 também, meses hoje. 4 meses, parabéns pro Cássio, parabéns pra ti aí, com a família linda. Parabéns também pelo teu pai, que certamente é uma referência para você e para tanta gente que acompanha o trabalho de vocês aí. E uma hora vamos conversar contigo sobre o trabalho da polícia. Opa, obrigado, viu? Tá, obrigado, ok. Satisfação. Sucesso para ti aí, sucesso também para o teu pai. Vamos continuar a correria. Primeira vez que a gente está conversando com vocês, como o Biel falou, a gente está procurando ampliar nosso trabalho. Nós estamos aqui no Altietê, que é na Grande São Paulo, e aí conversar com vocês que são da capital, é outra referência. Como dizem o pessoal, está na moda, é outro patamar, né? Então nós vamos aí ampliar as informações e levar mais qualidade para o nosso público aqui. Mais uma vez, parabéns pela Laura, pelo Cássio e sucesso aí. Obrigado, pode contar com o nosso apoio. Tudo de bom. Então vamos para adiante. E aí agora eu vou dar uma apertada no seu pai aqui. Eu queria saber o seguinte. É uma das notícias que a gente ia dar daqui a pouquinho, mas eu vou dar agora bem resumidamente para que ele possa dar a sua opinião. É a questão da saída do ministro Weintraub. Eu não sei nem falar direito o nome do ministro, que é super complicado. Ainda bem que ele está saindo, até para mim não falar errado aqui. Mas eu vou juntar, tem mais um caso também. E a prisão do Queiroz. Muita gente da oposição está achando que isso aí é o fim do governo Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse, fizesse por gentileza, enquanto jornalista, e aqui a gente não é nem esquerda nem direita, eu sou brasileiro e procuro levar informações sérias para as pessoas. Eu acho que, em vários aspectos, deputado, é bom essa situação. Primeiro que o Bolsonaro poderá comprovar em relação aí ao Queiroz, se realmente a imprensa e a esquerda estão querendo persegui-lo, pode passar essa história limpo e resolver de uma vez. E ele pode começar a governar, que ele não começou ainda, em nossa avaliação. Em relação ao ministro, a avaliação, então, enquanto jornalista também, é que o ministro não fez, lamentavelmente, absolutamente nada, numa pasta essencial, fica essa história de caçar comunista, etc, etc. Num primeiro momento, parece que é muito bom isso para o país, para os brasileiros. Agora, eu queria que o senhor fizesse a avaliação aí vindo da capital. É bom para o Brasil? É bom para os brasileiros? É ruim para o Bolsonaro? De repente é bom para o Bolsonaro também? O que o senhor pode comentar, compartilhar com o nosso público aqui do Altietê em relação a Queiroz preso e ao ministro fora do governo? Duas perguntazinhas básicas, né, Braz? Quase não... Pelo amor de Deus, hein? Pergunta de prova, hein, meu irmão? Vamos Braz, é o seguinte. Bom, Braz, é o seguinte. Quanto ao ministro Abrão, eu não posso tecer nenhum comentário, eu não conheço pessoalmente, conversei uma vez só com ele por telefone. O negócio da educação é um problema sério no país. Você sabe, a educação, infelizmente, no Brasil, ela tem uma ideologia muito forte de esquerda, ela foi aparelhada ao longo dos anos, e isso causou um confronto muito grande. Eu sinto dessa troca de ministro, eu acho que atrapalha muito, atrapalha o governo, atrapalha o povo, atrapalha o serviço. E eu acho que realmente se perdeu muito tempo se falando em ideologia e o serviço mesmo não teve resultado. Eu posso ter uma ideologia e amanhã depois vir brigar com você por causa da minha ideologia, mas você vai falar, pô, Telhado, eu não concordo com você, mas lá atrás você trabalhou, lá atrás você fez isso, então você é obrigado no mínimo a me respeitar. Agora, poxa, eu chego aqui e já começo a falar que você está errado, porque você é de direita, você é de esquerda, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E não tem trabalho, que é o grande problema, né? E o Brasil precisa de trabalho, né, deputado? Para de falar de comunista, de direitista, de centro-esquerda, de centro-direita. Pelo amor de Deus, vamos jogar para frente, né? Nós perdemos muito tempo discutindo, nada foi feito. Desde o começo ficou essa briga, o que vai fazer, o que não faz, a esquerda batendo, a direita defendendo, e não resolveu nada. Então, eu sinto que esteja havendo essa troca, porque está prejudicando o governo mais uma vez. É uma quebra da solução de continuidade e vai sofrer, o povo vai sofrer, a educação vai sofrer, porque vai começar da estaca zero de novo. Vamos torcer para que agora se acerte. Quanto ao Queiroz, Brás, eu acho o seguinte, eu não sei se o Flávio, o filho do presidente, está envolvido nessa situação ou não. Seria muito liviano da minha parte fazer qualquer afirmação ou contra-afirmação nesse aspecto. Infelizmente, na política sempre teve muito esse problema. Então, não é a primeira vez que a gente ouve falar disso. Só que é a primeira vez que se toma um volume tão grande, justamente por ser filho do Bolsonaro. Quando era o pessoal... Eu lembro que o ano passado, no retrasado, uma deputada do PSOL foi pega fazendo isso e respondeu, se eu não me engano, foi até caçada e ninguém falou nada. Tá tudo bonito, tá tudo certo. Se o Flávio dever, eu acho que ele tem que arcar com a responsabilidade. Agora, o que o presidente tem a ver com isso? Dele defender o filho, ele é pai? Mas ele tem que lembrar que ele é presidente também. Então ele vai ter que, infelizmente, separar as duas coisas. Você vê, eu amo meus dois filhos, o Rafael e a Juliana, mas por mais que eu queira defendê-los e estar com eles até o final, se tiver uma situação, vai chegar um momento que eu não vou poder defendê-los. Então eu acho que o presidente Bolsonaro vai ter que ter essa frieza em tomar uma atitude bem profissional nesse momento. Se o Queiroz deve, se o
o Flávio deve, eles vão arcar com toda a responsabilidade. Agora eu pergunto, o que o presidente tem a ver com isso? Ele protegeu o filho dele. Está errado? Tá, mas ele é pai. Agora, o que atrapalhou ele, presidente da República, defender o filho dele? O que trouxe de prejuízo isso? Não sei. Eu acho que qualquer pai na situação dele, de repente, teria feito isso. Mas a justiça está averiguando, o cidadão está preso. Eu não acredito que seja o fim do governo Bolsonaro, porque em todos os governos passados aconteceram coisas muito piores e não foram ao final do governo, entendeu? Então a gente sabe que isso é um trabalho ideológico, contra o presidente Bolsonaro. E eu lembro que o Lula falava assim, deixa o homem trabalhar. Lembra disso? Sim. Deixa o homem trabalhar. Eu vou falar a mesma coisa, eu vou usar a palavra do PT agora. Deixa o homem trabalhar, ele não consegue trabalhar. Cada dia ele tem que ficar explicando porque ele está com máscara, porque ele está sem máscara, porque defendeu o filho, porque não defendeu o filho, porque ele deu furo para repórter, porque ele não deu furo. Meu amigo, e o cara não consegue trabalhar, e o Brasil... E a gente acompanha o governo, tem muitos resultados positivos acontecendo, muita economia sendo feita, estradas lá no norte e nordeste, que nunca foram usadas, estão a pleno vapor, estão funcionando, Braz. Isso ninguém fala. Então, eu acho, posso usar um termo chulo, eu acho uma baita sacanagem o que estão fazendo. Estão forçando a barra demais. Agora, o deputado, e para fechar essa sessão, até porque o nosso tempo está estourando, eu queria que o senhor fizesse aí um comentário também, usando o poder de síntese, sobre uma questão que está sendo comentado muito, e muitos dizem que é uma pauta de esquerda, aquela questão do tal dos direitos humanos, ou direito dos humanos, etc., que é a questão da violência policial. Usando como gancho o caso lá do rapaz que foi morto pela polícia nos Estados Unidos, e essas últimas ocorrências aqui em São Paulo do governo Dória, o senhor teria, com a tua experiência, com a sensibilidade que está mostrando nessa nossa conversa aqui, uma sugestão para se tentar resolver ou reduzir o máximo possível essa questão de violência policial, seja em São Paulo, na periferia, na capital, no Brasil, ou até fora do país, ou não tem alternativa, vai continuar ocorrendo casos de abusos que não teria como se evitar, ou dá para evitar, dá para mudar isso? Olha, infelizmente, a violência que acontece é o resultado da própria violência. Chega um momento que, às vezes, as pessoas, por mais que estejam preparadas, perdem a cabeça e cometem atos que não deveriam cometer. E tinha uma música que falava, não lembro se é da Rita ali, que falava que loucura pouco é bobagem. Quando começa é um atrás do outro. Pipocou lá nos Estados Unidos, aí pipocou em outras cidades dos Estados Unidos, aí começa a pipocar. Existe um movimento de esquerda, principalmente do PSOL, muito forte, está rodando na rede social, como gravar as ações policiais. O pessoal ensina até a provocar o policial, para o policial reagir violentamente, o que eu sempre orientei, nunca foi ensinado o policial a agir violentamente. Mas a pessoa tem saco também, esse saco uma hora enche. Então, de repente, o homem, como ser humano, ele comete falhas. O policial não é anjo. O policial é um ser humano com um monte de problemas, ganhando uma porcaria de um salário, com um problema de família. Não justifica, mas às vezes o cara perde a cabeça e não só estraga a carreira dele, como ele joga, macula toda a corporação. O que eu tenho orientado meu filho, que é capitão da polícia, o meu genro, que é capitão da polícia, os amigos. Pessoal, pelo amor de Deus, usem o bom senso. Lembrem-se que vocês estão sendo provocados justamente para isso, para serem filmados. E eu te digo uma coisa, o pessoal que está batendo palma porque a polícia é violenta, porque está feliz que estão sendo filmados, eu queria lembrar todo esse pessoal que eles estão valorizando o crime. Toda vez que a polícia perde o conceito, perde o apoio da população, o crime cresce, é uma gangorra, é automático. Quem está perdendo não é a polícia. Não pensem vocês que a polícia militar, a polícia civil, a guarda civis de todo o Brasil estão se perdendo. Quem está perdendo é o pai de família, é o trabalhador. A polícia sendo desacreditada, o crime cresce. Ou será que ninguém está vendo isso? Então, jamais apoiaria qualquer ação ilegal, qualquer ação truculenta, desrespeitadora. Não tem como justificar. Por mais provocado que você seja, Braz, por mais insultado que você seja, não tem como justificar. Você viu os policiais batendo lá naquele vagabundo, porque era um bandido, vagabundo numa merda de um baile funk, tá errado, mas os policiais arrebentando o cara na viela, como aqueles policiais vão justificar que é legítima defesa, que foram provocados? Quantas vezes eles devem ter prendido aquele maldito? Quantas vezes eles devem ter ido naquele lugar? Nada justifica. Nada justifica. E essa mesma população que está achando absurdo, reclamando, é a população que reclama que a polícia não vai lá acabar com o baile funk. E quando a polícia vai e não faz nada, a polícia é vagabunda. Por que não sentou a mão? Por que não deu tiro? Polícia tem que matar mesmo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso.
Mas quando a polícia mata, a polícia é violenta. Quando a polícia bate, o que não pode, é violenta e com razão tem que ser, infelizmente, tem que ser penalizada. Agora, a sociedade tem que fazer uma reflexão. O que ela quer? Uma polícia forte ou um crime forte? Uma polícia forte, ela tem que agir com força, não com violência. Força. Você vê, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, eles têm uma polícia muito forte, mas chegou uma hora, lá eles têm um problema muito sério que é de racismo. Aqui no Brasil é racista, a maioria da nossa polícia é constituída de negros. É constituída de negros. Então, vem falar em racismo aqui, é temerário. Eu acho que é leviano falar isso aí. Eu acho que nós temos problema, sim, da criminalidade, do policial não aguentar mais, mas não justifica. Então, a orientação que eu tenho, primeiro, a polícia militar abaixar a bola, respirar fundo. Se tem um saco, começa a ter 2, 3 sacos para aguentar. Vai ter que aguentar. Quantas vezes eu aguentei muita coisa na rua, respirar fundo, prender dentro da legitimidade, se o indivíduo reagir, meter a algema, usar a força necessária, mas lembrar que está sempre sendo filmado. Hoje, qualquer pessoa tem um celular na mão que filma. Antigamente você precisava daquelas câmeras maior do que hoje, qualquer celularzinho desse tamanho filma. Então, se o policial quiser fazer alguma coisa ilegal ou errada, ele tem que saber que ele está sendo filmado. Então, ele tem que ter essa capacidade de entender isso, entender que nós, policiais, não podemos trabalhar fora da lei, nós temos que agir dentro da lei. Quando nós trabalhamos fora da lei, nós acabamos com a nossa carreira, nós lameamos a nossa corporação e a sociedade perde muito, porque perde um policial formado, perde uma polícia respeitada e o vagabundo está batendo palma nas cadeias, batendo palma nos baile funk, porque polícia é isso aí, polícia tem que se ferrar. É o que eles falam. Muito clara a fala do deputado mais uma vez. Eu queria, por gentileza, nosso tempo já foi embora, mas acho que foi uma conversa muito boa, é uma nova etapa aqui do nosso trabalho, como falou o Biel. Eu queria, por favor, deputado, em 30 segundos, que o senhor aí falasse tchau para o nosso público e dissesse o que as pessoas que estão te conhecendo agora, a partir dessa entrevista, que são aqui do Alto Tietê e a sua base é a capital, podem esperar e cobrar do deputado Telhada, que é do PP. As pessoas podem, como o senhor falou antes, podem entrar em contato contigo, podem te procurar, e no geral, o que as pessoas podem continuar esperando e cobrando de ti, por favor? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a produção, a você, Brasa, a você, Biel, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me desculpar por ter falado muito e ter tomado o tempo do programa, e a todos que estão nos assistindo, entrem na minha rede social, @Coronel Telhada, Instagram, Facebook, tem o canal no YouTube também. Entra no nosso canal, vê os nossos vídeos, tudo que nós comentamos aqui sobre as ações do PDO estão na nossa rede social, no YouTube, no Instagram, está tudo lá. Quem não acredita em mim, vai olhar para ver se eu estou mentindo. E o Coronel Telhada não é melhor que ninguém, não é mais macho que ninguém, é um pai de família, um avô de 3 netos, um homem de 58 anos, cheio de falha, mas com uma vontade muito grande de trabalhar, uma vontade de fazer a coisa certa, nem sempre eu acerto. Um pai de família, um evangélico, que a única intenção minha na vida é fazer a coisa certa. Eu não sou perfeito, tenho um monte de falha, um monte de erros, um monte de pecados, como todo cidadão tem. Mas tenho certeza que vontade de fazer a coisa certa eu tenho. Quem precisar falar comigo, eu estou à disposição, não só na rede social, também pelo meu WhatsApp, é 95590 1190, 011, 95590 1190, e pelo meu e-mail, contato@coroneltelhada.com.br. Tá tudo lá na rede social, gente. Deus abençoe a todos, contem com o meu trabalho, desculpem eu ter falado muito. Que isso, nós agradecemos muitíssimo ao senhor, satisfação em conhecer o teu filho, a tua neta Laura, e vamos em breve voltar a conversar contigo e também com outros integrantes aí do PDO para saber sobre esse trabalho que é relevante e importante, como o senhor explicou aqui durante a conversa. Muito obrigado, deputado, sucesso até a nossa próxima conversa. Eu queria aqui só aproveitar, já que o nosso tempo está praticamente estourado, mas só destacar rapidamente 2 assuntos que já estão lá no Jornal Hoje Digital e que são importantes. O primeiro é sobre a questão
mês a mês, especialmente depois que surgiu a pandemia do Covid. Ok, nós aí destacamos, agradecemos o prefeito Rodrigo Exuchi por ter essa informação. Nós estamos então reforçando aqui, no final do Jornal Oi ao Vivo, dessa quinta-feira, de 18 de junho, essa informação. Logo depois, ou no finalzinho da tarde, quem entrou em contato conosco através da assessoria foi o deputado Estevão Galvão. E ele fez uma conversa por videoconferência com o governador Dória, e o governador Dória textualmente afirmou a ele que, sim, no dia 30, agora desse mês de junho, o Hospital Estadual de Suzano vai começar a atender pacientes com Covid-19 e depois disso vai atender pacientes com outros tipos de problemas de saúde. Então, são duas informações, a primeira passada pelo Rodrigo Exuchi, a segunda passada pelo deputado Estevão Galvão, que vão na mesma direção, de que o governo do Estado, agora até verbalizando, com informações verbalizadas pelo governador Dória, que no dia 30 agora, o hospital vai começar a fazer o atendimento para pacientes com Covid e depois para pacientes com outros tipos de doença. É uma informação importantíssima, a gente está com o pé atrás, vamos monitorar isso. Daqui a 12 dias nós vamos estar lá na porta do Hospital Estadual de Suzano para saber se o atendimento foi iniciado ou não. Então fica aí o destaque para a informação passada em primeira mão pelo prefeito Rodrigo Exuchi e depois confirmada pelo deputado Estevão Galvão de Oliveira. A outra questão que eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui no final do Jornal Oi ao Vivo, dessa quinta-feira, é em relação à questão de Arujá. Nós continuamos monitorando a situação do escândalo que se abateu sobre a cidade. Nessa quinta-feira a gente cobrou da Câmara detalhes sobre o trabalho iniciado, tanto pela CEI, a Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar os contratos feitos na gestão do atual prefeito José Luiz, e também a CP, que foi instalada a pedido do vereador Renato Caroba, e ele pediu para que fosse instalada uma comissão processante para afastar ou fazer o impeachment do prefeito e do vice-prefeito Márcio de Oliveira. E nós estamos detalhando, então, no Jornal Oi Digital, as informações passadas pela Câmara, tanto da CEI quanto da CP, que começaram ainda de maneira um pouco lenta, ao nosso ver, mas estão iniciando o trabalho. O que a gente não vai deixar acontecer, enquanto o trabalho sério jornalístico que a gente procura fazer aqui no Jornal Oi, é que essas comissões empurrem a situação com a barriga. É tudo muito sério, tanto a CEI quanto a CP precisam trabalhar seriamente para poder esclarecer tudo isso e levar informações para a população. Em falando-se de levar informações para a população, nós voltamos a cobrar o governo do prefeito José Luiz e do vice-prefeito Márcio de Oliveira sobre detalhes de tudo que está ocorrendo lá na prefeitura, se houve afastamento ou não de servidores e outras questões que são de interesse da população e ainda não foram informadas. Agora, no finalzinho da tarde, a prefeitura encaminhou, então, algumas informações que a gente está cobrando desde ontem. E nessa sexta-feira nós vamos detalhar essas questões, esses esclarecimentos que a assessoria de imprensa do governo de Arujá transmitiu agora no final da tarde. Então, pelo menos, essa questão de ser um pouco mais transparente, parece que o governo Zé Luiz entendeu. Ontem a gente falou que eles estavam utilizando mais uma vez a tática do avestruz, que quando vê um problema, quando vê um perigo, corre para o buraco e fica lá com a traseira exposta. Hoje a informação, a atitude está sendo um pouco diferente. A gente destaca aqui até o esforço da assessoria de imprensa lá de Arujá por estar transmitindo informações que são do interesse do povo de Arujá. Eles têm obrigação de revelar e nós temos obrigação de levar essa informação da maneira mais clara para a população. Isso será feito nessa sexta-feira, porque a prefeitura só se manifestou no final da tarde de hoje. Então são esses aí os destaques do Jornal Oi. Agradecer muito o nosso público, agradecer aí o deputado estadual Telhada, que conversou conosco aí desde o início do nosso programa. Vamos em frente. Obrigado a todos por prestigiar, por compartilhar, por mandar pergunta. Amanhã estaremos de volta. Boa noite a todos.